Eu gostaria de convidar os irmãos que possam estar se assentando. Nós já estamos em culto. Já vai se acalmando na presença do Senhor. Já vai falando para Deus o motivo de você estar aqui essa noite. Já vai agradecendo a Ele pelo dia que você passou. Se aquete na presença do Senhor. Boa noite, amada igreja. Que a paz de Deus esteja com cada um, amém? Desde já, agradecer a cada um que se encontra aqui hoje, aqueles visitantes, que possam estar se sentindo bem-vindos em nosso meio e que o Senhor, possa falar aos nossos corações essa noite. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao 49. Lucas 6, versos 46 ao 49. Amém? Poucos amém, amém? Amém. Eu vou fazer a leitura, os irmãos somente acompanham. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs ali os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas os que ouvem e não praticam é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto aquela corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos neste momento. Reflita aonde você tem fundado a sua vida, o seu caminhar. Você tem colocado ele sobre a rocha que é o Senhor, ou você tem deixado ele de lado? Não tem colocado alicerce sobre a sua vida e tem deixado a vida te levar? Fale para o Senhor esta noite: Senhor, eu quero firmar a minha vida sobre o seu alicerce, ó Pai. Porque eu sei, ó Pai, que a minha vida firmada no Senhor, nada irá me abalar. Soberano Deus, eterno Pai, grandioso, maravilhoso és Tu, ó Pai. Pai querido, nesta noite, ó Pai, eu venho te entregar cada vida que se encontra neste local, ó Pai. Se eu posso ir de encontro a cada coração, sonda, ó Pai, e sabes, ó Pai, o que tem passado cada um aqui, ó Pai. Se eu posso estar entrando com provisão na vida de cada um, tirando, ó Pai, tudo aquilo que não convém do Senhor, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa estar nos instruindo todos os dias, ó Pai, para que possamos estar firmando a nossa vida sobre o Senhor, ó Pai. Que o nosso caminhar, ó Deus, seja conforme a Tua palavra, ó Deus. Que nós possamos ter a nossa vida firmadas no Senhor, ó Pai, para que nada do mundo, ó Pai, possa nos abalar. Que nós possamos, ó Pai, caminhar juntos, lado a lado com o Senhor, ó Pai, e ter a certeza que o Senhor um dia, ó Pai, voltará para nos buscar. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Apresse, ó Deus, os passos daqueles que ainda estão por chegar. E abençoe, ó Deus, a vida daqueles que por algum motivo, ó Deus, não poderão comparecer aqui hoje. Senhor, visite esses lares, ó Pai. Senhor, receba os nossos louvores aqui essa noite. Que possam estar chegando até a Ti com um cheiro suave. E que o Senhor já possa estar fazendo presença entre nós. E que o Senhor possa falar através do pregador nesta noite, ó Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa edificar os nossos corações. Que possamos sair deste local, Pai, transformados por Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor. Nós possamos estar adorando ao Senhor neste momento.
estar louvando o Senhor neste momento é um cântico que fala do que nós acabamos de ler agora. Ele é uma oração. Ele nos fala para nós refletirmos sobre o que nós temos construído na nossa vida. E eu convido você, se por algum motivo você não tem construído sua vida sobre o alicerce forte que é o nosso Senhor, fale para Ele essa noite: Senhor, eu quero construir a minha vida sobre o teu altar. Adore, Senhor, eu vou construir. Somente o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Então adore Ele, igreja. Digno desta canção, só Tu és Senhor.
pode ficar sobre os seus pés. Vamos adorar ao Senhor. A Bíblia nos fala que nós devemos esperar com paciência no Senhor. Mas nós, muitas vezes, nós somos o quê? Nós somos ansiosos. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Queremos que as coisas aconteçam conforme a gente quer. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa: o Senhor, Ele tem um tempo separado para tudo. Então, espere no Senhor. Agora Ele nos faz.
Deus amado, Deus querido, Pai, graças nós te damos. Deus, nós te agradecemos, Pai, que nós acabamos de louvar, Pai, poderoso teu nome é, Senhor. Acima de todas as coisas, acima de tudo está o Senhor, Pai amado. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse louvor, ó Pai, te agradecemos por essa igreja que se encontra aqui reunida, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela palavra que vai ser ministrada nos nossos corações, ó Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa vez que o Senhor se faz presente, ó Pai, em nosso meio a cada dia. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por cada vida, cada família que entrou por essa porta, Senhor. Nós possamos ser aqui, Pai, identificados, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Pai, muito obrigada, Pai. Continue conosco, Senhor. Eu te peço, te entrego em nome de Jesus. Amém. Nós temos trabalhado com os irmãos alguns princípios da igreja. Nós sabemos que, com o passar do tempo, irmãos, quase que uma coisa que acontece na vida de cada um de nós, né? Nós, de um modo geral, nós começamos a vida com alguns objetivos, alguns propósitos, alguns princípios, e às vezes ao longo da caminhada nós nos perdemos, nós abandonamos alguns princípios, e isso para algumas pessoas pode ser uma ideia de avanço, né, ou de evolução, mas para outras pessoas pode ser algo que vai trazer uma perda, né, um prejuízo. E não é diferente, irmãos, com relação à igreja, até porque nós servimos a um Deus que é imutável. A igreja serve a um Deus que não muda. Nosso Deus, ele é imutável. Automaticamente, irmãos, a palavra de Deus também é uma palavra imutável. A palavra de Deus não muda. Ela não sofre mudanças conforme a sociedade vai mudando e a palavra de Deus vai mudando também. A palavra do Senhor é uma só. Deus deixou os registros para nós, desde Moisés, irmãos, que é o primeiro escritor da palavra de Deus. Moisés registra algumas coisas que aconteceram antes do seu tempo, e depois ele vai fazer alguns registros a partir de Êxodo, que era dentro do tempo que Moisés viveu. Então, desde Moisés, irmãos, que é o primeiro escritor da Bíblia, até Apocalipse, que foi João, que recebeu a revelação do Apocalipse e vai escrever a revelação do Apocalipse. Nós temos uma linha contínua na palavra do Senhor, que nos apresenta, irmãos, o plano de Deus para o universo, mas principalmente o plano de Deus para a humanidade. Se os irmãos olharem para a palavra de Deus, a palavra do Senhor não traz um plano para os animais. A palavra do Senhor não traz um plano para os OVNIs, para os extraterrestres, se é que existem extraterrestres, como algumas pessoas vão afirmar. Não tem um plano para os OVNIs, irmãos. O plano de Deus está registrado na Bíblia para nós, para mim e para você. A Bíblia foi escrita para nós. Então não faz sentido, irmãos, nós termos uma Bíblia, ou nós lermos a Bíblia, mas não vivermos a Bíblia. Por isso nós temos trabalhado com os irmãos as mensagens voltadas para os princípios da igreja. Então nós já pensamos sobre alguns princípios, por exemplo, compaixão e graça. É um princípio importante que o Senhor deixou para a igreja primitiva seguir esses princípios. O princípio da oração, irmãos, o próprio Cristo deixa para nós exemplos de oração. Ele se retirava, várias vezes ele se retirava do meio da multidão, saía daquele grupo de pessoas, ia para um monte para orar sozinho, ou para orar apenas com seus discípulos. Quando ele foi escolher os discípulos, ele orou ao Senhor a noite inteira, e depois, quando amanhece o dia, ele vai lá e seleciona os seus 12 discípulos. Então vejam bem, irmãos, que temos princípios aqui que são muito importantes para nós. E se nós andarmos distraídos, não observarmos esses princípios, nós vamos nos perdendo ao longo da nossa caminhada. E nós entendemos, irmãos, que grande parte da igreja hoje, a igreja que se diz cristã, ela deixou de ser cristã na prática e se tornou cristã apenas no nome. E eu posso afirmar isso para os irmãos pelas estatísticas que nós temos no nosso país. Se nós fôssemos de fato uma nação cristã, será que haveria tantos homicídios, feminicídios, como nós vemos acontecendo no nosso país,
Podemos pegar até Fervedouro como exemplo, na nossa cidade. Será que haveria tantos homicídios assim, se nós fôssemos de fato um país cristão? Uma nação cristã, um povo que realmente adora o Senhor? Será que haveria tanto homicídio assim? Será que haveria tanta roubalheira, tanta corrupção, irmãos, se nós fôssemos uma nação cristã de fato? Então o que acontece hoje, irmãos, é que a maioria das pessoas estão usando o nome de Deus, frequentam igrejas, mas não vivem a palavra de Deus. Nós precisamos voltar, irmãos, para o Evangelho, voltar para a palavra. Nós estamos muito distantes, irmãos, desse Evangelho que o Senhor deixou registrado para nós, e que o próprio Cristo viveu entre nós. Ele viveu o Evangelho e ele pregou o Evangelho, irmãos, para nós. Será que, se de fato fôssemos uma nação cristã, haveria tanta infidelidade nos relacionamentos como nós presenciamos? Infidelidade que muitas vezes acabam gerando divórcio. Se fôssemos uma nação cristã, haveria tamanha quantidade de infidelidade entre as pessoas? Certamente não, irmãos. Eu creio que a resposta que os irmãos estão dando a si mesmo nesse momento é que não haveria a quantidade de homicídios, a quantidade de corrupção, a quantidade de infidelidade. Então o que está faltando, irmãos, para nós? O que falta então para a igreja brasileira? O que falta para mim e para você como cristãos, para que a gente consiga mudar essa realidade? O que falta para você, para que você então seja uma igreja efetiva, uma igreja contagiante, uma igreja que faça diferença onde você está plantado? O que falta, irmãos, para nós? Precisamos, irmãos, voltar aos princípios, voltar, irmãos, à palavra de Deus. A única maneira, irmãos, de vivermos então o Evangelho fiel, o Evangelho transformador, é voltarmos à palavra de Deus. Então, nós queremos trabalhar com os irmãos dentro desses princípios do Evangelho, irmãos. Existem 28 mandamentos na Bíblia. Os irmãos aprenderam só 10 mandamentos, né? Quando você estudou lá, quando você era pequenininho, você aprendeu 10 mandamentos. Mas no Novo Testamento, irmãos, existem 28 mandamentos, chamados mandamentos recíprocos. São mandamentos, irmãos, que só podem ser exercitados, você só pode praticar esses mandamentos nos relacionamentos, quando você convive com alguém. É a única possibilidade de você praticar esses mandamentos. Se você não se relacionar com pessoas, se você não conviver com as pessoas, você não vai conseguir praticar esses mandamentos. Então, muitas pessoas têm desenvolvido relacionamentos frios, relacionamentos superficiais, porque estão com medo de se aprofundar nos relacionamentos. Estão com medo, talvez, de praticar a palavra do Senhor e pensarem assim: ah, mas todo crente é bobo, então você pode ser facilmente enrolado. E aí nós ficamos com medo de sermos enrolados ou de ficarmos para trás e não queremos mais ser reconhecidos como crentes, fiéis à palavra do Senhor. Então é muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizerem assim: ah, eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata não, se mexer comigo vai ter troco, né? Então alguma coisa nesse sentido aí, né? A gente tem essa ideia, as pessoas começam a desenvolver um pensamento um pouco diferente sobre o que é ser um cristão. Irmãos, o que Jesus Cristo ensina para Pedro, né? Pedro era esse cara, ele era crente, mas ele tinha o sangue quente também. Então Pedro não mexe com Pedro não, que Pedro ele tinha a resposta para tudo, a resposta na ponta da língua. E o último momento em que nós vemos Pedro agindo dessa forma, sendo um homem agressivo, é quando ele está ali com a sua espada e os soldados chegam para prender Jesus lá no Getsêmani, e Pedro então vai pegar a espada e vai cortar a orelha do soldado. Jesus Cristo pega aquela orelha, talvez sacudiu ali a poeira e a terra, a grama da orelha do soldado, e vai lá e coloca aquela orelha no lugar e fala: Pedro, já basta, chega, Pedro, para com isso.
Então, irmãos, Pedro precisou aprender o que era amar, o que significava aqueles mandamentos, né, uns aos outros, mandamentos recíprocos. Exatamente, irmãos, sobre esse tema que eu quero começar a falar para os irmãos nessa noite, porque uma das coisas que nós mais temos feito hoje, irmãos, é sermos omissos, é pecarmos justamente nesses mandamentos. A tecnologia, irmãos, de alguma forma ela pode ser um bom instrumento para nós, mas de maneira geral, falando sobre relacionamentos, a tecnologia trouxe muita deficiência aos nossos relacionamentos. Uma prova disso, irmãos, é que antes você via um grupo de pessoas assentadas em uma roda conversando, e hoje, quando você vê pessoas assentadas um perto do outro, estão cada um olhando no seu celular e enviando mensagens, mas não estão dialogando, não estão conversando, interagindo entre si. Essa é uma das pequenas coisas que nós podemos observar, das dificuldades que a tecnologia trouxe aos nossos relacionamentos e à nossa frieza, então. E hoje você vê pessoas que dizem assim: você pode ser igreja pela televisão, você pode assistir um programa de TV, seguir aquela igreja da TV. Eu acho muito difícil, muito improvável alguém conseguir ser igreja de fato apenas assistindo a igreja na televisão. Você pode ser igreja apenas assistindo a igreja pela internet. Eu acho bem improvável isso, irmãos, muito improvável que alguém consiga ser igreja de fato apenas assistindo a programação da igreja pela internet. Igreja, irmãos, é vida na vida. Igreja é relacionamento, pessoas juntas, relacionando, cuidando umas das outras. Então não há possibilidade de você conseguir ser uma igreja saudável se você não tem relacionamento com as pessoas da igreja. Então nós temos 28 mandamentos sobre esses relacionamentos. Nós temos 60 repetições na Bíblia, onde vai aparecer a expressão, na Bíblia, no Novo Testamento, onde aparece a expressão uns aos outros. E essa expressão uns aos outros, irmãos, é a expressão chamada koinonia. A palavra grega significa koinonia. A ideia central dessa palavra é a ideia de comunhão, mas ela tem algumas intenções a mais. Por exemplo, dentro da ideia de comunhão, você tem a participação. É você estar interagindo, não é só você estar presente, mas é estar interagindo, ou seja, sua participação naquela situação. A ideia de companheirismo, para você estar junto com a pessoa, caminhando ao lado dessa pessoa, companheirismo. A ideia, irmãos, de contribuição, ou seja, eu tenho que ser alguém que está contribuindo com aquela tarefa, com aquela ação, contribuindo naquele relacionamento. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. A palavra do Senhor nos diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Vamos repetir essa expressão? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vamos ver novamente juntos? Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, pela última vez, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, 2 versículos e 3 vezes nós vemos essa expressão, uns aos outros. Se você olhar o Novo Testamento, se você for ler o Novo Testamento, observando essa expressão uns aos outros, você vai ver quantas vezes a quantidade de repetição e de ênfase que essa palavra, que essa expressão traz para nós, enquanto igreja do Novo Testamento. Uma realidade, irmãos, da igreja do Novo Testamento, quando você vai ler em Atos capítulo 2,
Era notório, era nítido isso, irmãos. A comunhão que aqueles irmãos tinham e o cuidado que eles tinham uns pelos outros, ao ponto da palavra do Senhor nos dizer que a igreja de Atos, irmãos, não havia pessoas necessitadas, porque qualquer pessoa que tivesse alguma necessidade, a igreja supria a necessidade daquela pessoa. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, que aqueles irmãos vendiam suas propriedades e bens e repartiam uns com os outros, de forma que não haviam mais pessoas necessitadas na igreja. Então eles acudiam, cuidavam, sustentavam uns aos outros. Era um compromisso, irmãos, de cuidado. Então, dentro dessa expressão uns aos outros, nós temos, por exemplo, confessar as nossas culpas uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros. Será que nós estamos praticando essa palavra, esses mandamentos recíprocos? Será que nós temos confiança no nosso irmão, na nossa irmã, para chegarmos para essa pessoa e falar: olha, eu estou passando por essa dificuldade, ou eu estou vivendo esse pecado, eu quero vencer esse pecado? Será que nós estamos tendo essa comunhão, irmãos, essa coragem? Eu percebo que não, irmãos, que na maioria das vezes nós olhamos para os irmãos e percebemos a dificuldade de poderem confiar, de fato podermos, irmãos, cuidar uns dos outros e termos essa coragem de nos abrirmos para o nosso irmão, para a nossa irmã, e assim podermos desenvolver um cristianismo saudável. Temos medo, irmãos, nos fechamos, e a consequência disso, irmãos, é que vivemos numa igreja ansiosa, cada vez mais ansiosa, uma igreja que não consegue confiar. Porque, irmãos, a marca da ansiedade é o medo, as preocupações. Essa é a marca da ansiedade, irmãos. Então a igreja não consegue confiar, porque a igreja não está vivendo um amor verdadeiro. A palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo medo, irmãos. Então não há verdadeiro amor em nós. Estamos vivendo um falso amor. Porque se estamos vivendo ansiosos, com medo, preocupados, está faltando o verdadeiro amor em nossos corações. A nossa prática do Evangelho, irmãos, a prática de uns aos outros está faltando em nós. Isso tem nos levado então à destruição. Então nós vemos a ansiedade, a depressão. Quantas pessoas cristãs estão vivendo em depressão? Irmãos, Elias, o profeta de Deus, entrou em depressão quando ele se viu sozinho. O texto de 1 Reis, capítulo 19, diz assim: quando Elias acabou de vencer lá os profetas de Baal, Jezabel enviou uma mensagem para Elias: Elias, amanhã, nessa mesma hora, eu vou matar você igual você matou os profetas de Baal. Ela mandou um recado para ele. Elias se viu sozinho, ele vai fugir para o deserto, e ele faz uma oração 2 vezes, dizendo o seguinte: Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver, eu não aguento mais. Ele orou por 2 vezes, aí o Senhor vai lá, dá alimento para ele, dá água, manda o anjo lá cuidar dele, o anjo cuida de Elias. Elias vai caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, até o monte de Deus. E quando Elias chega lá no monte de Deus, Deus se apresenta para ele. Elias vai falar: Senhor, eu tenho sido um profeta zeloso, eu tenho sido um homem cuidadoso da sua palavra, mas eu estou sozinho, Deus, ficou somente eu. Então, irmãos, Elias teve depressão por quê? Porque ele se sentiu sozinho, ele se sentiu desamparado, ele se sentiu como alguém que não tinha mais ninguém ao seu redor, ninguém para cuidar dele, para lutar junto com ele. Então, irmãos, por esse motivo, Deus teve que se apresentar a Elias e cuidar de Elias naquele momento. E Deus vai dizer para Elias: Elias, ainda tem uma missão para você, e você vai cumprir a missão que eu tenho para você. E saiba de uma coisa, Elias: existem 7.000 pessoas que não se prostraram perante Baal lá em Israel. Então você não está sozinho.
Você tem 7.000 pessoas que são fiéis ao mesmo Deus que você segue. Mas, irmãos, o que acontece em nossos dias? Estamos vivendo em grupos, mas estamos sozinhos. Não há profundidade nos nossos relacionamentos. Nós não queremos, talvez, problemas. E aí, por isso, nós não queremos ir na casa do outro, não queremos que o outro venha à nossa casa. Não queremos viver a vida de células, na comunhão com os irmãos. Porque tudo isso pode trazer problemas para nós. Mas exatamente, irmãos, essa fuga do aprofundamento, a fuga do nosso compromisso com Deus é que nos leva a uma vida distorcida, a uma vida, irmãos, de fracasso. Pelo menos fracasso espiritual. Então o convite de Deus para nós, irmãos, é para que amemos uns aos outros. E se amarmos uns aos outros, todos conhecerão que somos discípulos de Jesus. Esse é o primeiro mandamento recíproco, irmãos, que o Senhor deixa para nós. Amarmos uns aos outros. E por que é um mandamento recíproco? Porque eu amo meu irmão e o meu irmão também me ama. Demonstra amor por mim. E assim nós vamos vivendo então o Evangelho de fato, amando como o Senhor nos ensinou a amar. Esse amor, irmão, só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Você não vai conseguir amar dessa forma pelo seu esforço natural, pela sua vontade natural. Por mais que você queira, você só vai amar como o Senhor nos ensina se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus. É a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, irmãos, o que o Espírito Santo quer fazer em nós? O Espírito Santo não quer que você fique falando em línguas ou que você fique trazendo algum tipo de revelação. O Espírito Santo quer ensinar você a ser igual a Jesus. As pessoas estão confundindo isso, irmãos. As pessoas estão procurando poder. Mas a palavra do Senhor não nos ensina a procurar poder, nos ensina a ser. Você não pode querer apenas ter poder para mover um monte de um lado para o outro. Não é esse o princípio do Evangelho, irmãos, mover montanhas, no sentido assim de demonstração de poder. Mas o propósito do Evangelho, irmãos, é o ser. Então, ser cristão, ser iguais a Cristo. A palavra cristão, embora no português tenha uma ideia de um crente grande, cristão não é uma coisa grande, mas a palavra cristão significa cristinho. Somos pequenos cristos, imitadores de Cristo, discípulos de Cristo, irmãos. É isso que o Senhor nos chama a sermos, discípulos de Cristo, os cristinhos, pessoas que se parecem com Cristo. E isso só é possível, irmãos, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, guiados e conduzidos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, então, irmãos, nos capacita, nos une a Cristo, o nosso Senhor, e o Espírito Santo também nos une uns aos outros. Então, mais uma vez, irmãos, a ideia da cruz. Você tem uma vertical, uma linha vertical, e você tem uma linha horizontal. O Espírito Santo nos une a Cristo, e o Espírito Santo nos une uns aos outros. De tal forma, irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer assim: se você não ama ao seu irmão a quem você vê, como você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê? Então, irmãos, o amor é o centro. O Espírito Santo nos conduz em amor para vivermos de fato o Evangelho de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, lá no finalzinho, irmãos, perto de Apocalipse, a carta de João. É o mesmo João que escreveu o Evangelho, mas em um período diferente ele vai escrever as cartas para as igrejas, chamadas de cartas universais, cartas que foram escritas para todos os cristãos daquele tempo. 1 João capítulo 3, versículo 11.
1 João 3,11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Ainda em 1 João, no capítulo 2, volta um pouquinho aí, 1 João 2, versos 9 ao 11. Então, o que nós lemos agora diz assim: a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, irmãos, essa mensagem ele está se referindo a Cristo. O que Cristo ensinou a nós desde o começo, desde quando ele veio ao mundo? Que nós amemos uns aos outros. Capítulo 2, versículo 9, 1 João, capítulo 2, verso 9, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que ama a seu irmão anda na luz. É interessante, irmãos, porque quando você olha uma expressão dessa lá atrás, a Bíblia nos diz assim, que se você ama a Deus, se você serve a Deus, você está na luz. Mas João agora traz essa expressão para nós, irmãos, sobre o relacionamento, sobre uns aos outros. Se você não ama seu irmão, você está em trevas. Se você ama seu irmão, você está na luz. Quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, está em trevas até agora, não conheceu a luz. Olha, irmãos, que coisa que nós precisamos aprender. O que está faltando para nós enquanto igreja de Cristo? Porque se você diz que ama a Deus, mas você odeia seu irmão, você está em trevas. Você não está na luz, você não conhece a luz. Porque o que a palavra do Senhor nos ensina então desde o princípio? Que nos amemos uns aos outros. Se nós não amarmos, irmãos, no amor relacional, a linha horizontal da cruz, se nós não seguirmos essa linha, nós estamos em trevas. Então, irmãos, quem ama o seu irmão vai dar prejuízo, vai dar calote no seu irmão. Quem ama o seu irmão vai querer, por exemplo, cometer um assassinato. Quem ama seu irmão vai querer fazer alguma coisa para prejudicar o seu irmão. De forma alguma, irmãos, vamos querer o bem do nosso irmão, vamos querer estar junto, lado a lado, caminhando com essa pessoa. Então não faz sentido, irmãos, vivemos o Evangelho da boca para fora, não vivemos o Evangelho de coração. O convite do Senhor para nós, irmãos, é exatamente mudarmos isso. É buscarmos de fato, então, um Evangelho vivo, um Evangelho genuíno em nossas vidas. Ainda em 1 João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Quando eu era criança, nós cantávamos na EDF uma musiquinha com esses dois versículos. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A manifestação do amor de Deus em nossas vidas precisa ser, irmãos, transmitida para as pessoas ao nosso redor. Não há como, então, vivermos no Evangelho, dizemos amamos ao Senhor, nos convertemos, mas não vivemos esse amor no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Alguma coisa está errada, irmãos, com o Evangelho que nós estamos vivendo. Está faltando alguma coisa nesse Evangelho. A igreja se afastou desse princípio, a igreja se distanciou desse princípio.
Mas o convite de Deus para a sua vida nessa noite é que você se arrependa e que você busque de todo o seu coração viver o princípio do Evangelho. Nós vamos aprender, irmãos, esses 28 mandamentos recíprocos que o Senhor nos ensina. Nós temos lido com os irmãos já há alguns domingos, Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, a grande comissão, onde o Senhor nos ensina a ir por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que nós temos feito, irmãos, com essa palavra do Senhor? Estamos cuidando de pessoas, estamos nos relacionando com as pessoas, aprofundando o nosso relacionamento com as pessoas. Vamos voltar no Evangelho de João, no capítulo 17 de João. Jesus está orando pelos seus discípulos, não só por aqueles que estavam naquele momento com ele, mas por todos nós. E nessa oração, que é chamada oração sacerdotal, ele faz um clamor. João capítulo 17, eu quero ler o versículo 1. João capítulo 17, versículo 1. Depois nós vamos lá no versículo 21. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então nós vemos que Jesus começa uma oração, irmãos. Quando o capítulo 17 de João começa, ele apresenta essa oração de Jesus, onde Jesus Cristo, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai. Então Jesus está falando com o Pai, está conversando com o Pai, ou seja, fazendo uma oração. E ele começa a orar pelos discípulos. E no meio da oração ele vai dizer: eu peço não só por esses aqui, mas por todos que ainda vão crer no Evangelho, por todos que ainda vão confessar o Evangelho. No versículo 21, irmãos, João 17, 21 diz assim, vou ler o versículo 20 para que os irmãos compreendam o que eu estou dizendo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que sejam um. Irmãos, Jesus Cristo está orando por nós, por mim e por você. Uma oração que ele fez lá 2000 anos atrás, orando por mim e por você. Qual era o pedido de Jesus? Que sejamos um. Assim como ele e o Pai são um, o mesmo amor que há entre Cristo e o Pai, assim, o mesmo amor que há entre Cristo e nós, de Cristo para conosco, irmãos, ele quer que exista também entre nós, entre um crente e o outro crente. Então, irmãos, há uma carência de amor, uma necessidade de amor, um amor verdadeiro em nosso meio. Desenvolvemos esse amor, irmãos, através da ação do Espírito Santo. Mas é necessário, irmãos, que haja uma intenção no nosso coração. Você precisa buscar a Deus sobre isso, pedir a Deus sobre isso. Você precisa abrir mão da sua vontade. Quando você quer, talvez, gritar com alguém, xingar alguém, brigar com aquela pessoa, e você fala: não, eu vou desenvolver o amor de Cristo na minha vida. E você segura aquela expressão de raiva, aquela expressão de ódio, e você pede a misericórdia do Senhor, e você demonstra, ao invés de demonstrar raiva ou ódio por aquela pessoa, você demonstra o amor de Deus por aquela pessoa. Uma demonstração de amor e não uma demonstração de raiva ou de ódio, irmãos. Grande parte, irmãos, dos nossos relacionamentos, relacionamento de casal, relacionamento de pais e filhos,
relacionamento de funcionário e patrão, são destruídos, irmãos, porque nós queremos responder com raiva, queremos responder com ódio na nossa justiça. Mas quando a minha justiça entra em ação, eu estou tirando a justiça de Deus. Contudo, irmãos, quando nós amamos e não nos vingamos, não agimos com raiva ou com ódio, mas permitimos que o Senhor faça justiça, e nós amamos aquela pessoa, então, irmãos, entra em ação tanto o amor de Deus como a justiça de Deus. Mas nós não queremos esperar pela justiça de Deus. Parece que nós não acreditamos na justiça de Deus, irmãos. Queremos sempre fazer do nosso jeito. Queremos que o Senhor coloque as mãos dele sobre a nossa justiça e que ele faça chover fogo dos céus sobre aquela pessoa que eu estou com raiva, que eu estou odiando naquele momento. E os discípulos de Jesus certa vez fizeram isso. Senhor, quer que façamos chover fogo dos céus e consuma todos eles? Não foi para isso que eu chamei vocês. Não é demonstração de poder, é demonstração de amor, irmãos. A cruz é demonstração de amor. O Evangelho, irmãos, é demonstração de amor. Quando Cristo se entrega, quando ele se doa naquela cruz. Agora então, irmãos, depois que ele se doou, que ele se entregou, que ele manifestou amor, aí a palavra do Senhor nos diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O poder, irmãos, a autoridade veio depois da entrega. Primeiro ele se entregou, primeiro ele amou, demonstrou amor de fato, com atitude. Depois ele vai dizer: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Faça um compromisso com o Senhor nessa noite. Seja para o seu trabalho, para o seu casamento, para a relação com seus filhos. Peça ao Senhor que ajude você a demonstrar amor, a se relacionar de fato com amor. Quem puder se ajoelhar e orar ao Senhor de todo o seu coração nesse momento, faça isso. Faça a sua oração ao Senhor. Não fique apenas ouvindo, né, o que eu estou orando, mas ora ao Senhor agora. O mesmo Espírito que inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia é o mesmo Espírito, irmãos, que nos inspira nessa noite, que traz à nossa consciência a realidade de pecado que estamos vivendo. E esse Espírito, irmãos, quer nos transformar, quer nos levar a um novo nível de vida espiritual. Se entregue, se renda ao Senhor, se humilhe diante do Senhor, para que você possa subir de nível espiritualmente. Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor demonstrado naquela cruz por nós. Ó Deus, a maior expressão de amor. E nós pedimos ao Senhor nessa noite: ensina-nos a amar. Ajuda-nos, Deus, a desenvolver esse amor. Ó Espírito Santo de Deus, conduza-nos de tal forma que possamos viver esse mandamento, Deus, a cada momento de nossas vidas, em qualquer circunstância, Pai, que vivermos, que não venhamos a agir, Pai, na nossa justiça, na nossa raiva, ou pelo ódio, mas que possamos agir, Deus, baseado na direção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, aliançados com o Senhor, alicerçados no Teu amor, Pai, nós te pedimos que assim seja, Pai, no coração, Pai, na atitude de cada um dos Teus filhos aqui, para que, como diz a palavra do Senhor, Deus, ao amarmos uns aos outros, todos conheçam que somos de fato discípulos do Senhor.
a demonstração de amor, Pai, possa trazer ao mundo a consciência de que somos realmente cristãos, ó Pai. Que não apenas estamos aqui, Deus, seguindo uma igreja, uma denominação, mas que temos um compromisso verdadeiro contigo, estamos servindo a Cristo de fato, sendo discípulos de Cristo. Abençoa a tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do teu povo para que sejamos mais parecidos com o Senhor e menos parecidos com o mundo, Pai. Nós clamamos, nós suplicamos ao Senhor pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.